Este é o Análise de Obras. E hoje nós iremos falar sobre Mandela, Longo Caminho para a Liberdade, feito em 2013, dirigido por Justin Chadwick. Meu nome é Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. Então vamos lá, Francisco. O que você achou do filme? É um filme interessante. Talvez um pouco previsível. Eu imaginei que ia começar com o negócio da violência e acabar com a não violência, né? Mas eu achei um filme interessante. Assim, um filme um pouco longo às vezes, mas eu achei que foi um filme que discute muito, né? Assim, não é simplesmente contar a história do Mandela, né? É um filme que ele discute muito assim sobre o impacto que a barbárie tem na vida das pessoas, como as pessoas se transformam nisso, né? E o Mandela ele aparece como um exemplo de resiliência dentro desse mundo. Alguém que fala, né? Não, mas não é que eu luto pela destruição dos brancos ou o domínio dos negros sobre os brancos, eu luto pelo equilíbrio. Alguém que seria assim, um exemplo de resiliência. A gente vê o impacto que tem, por exemplo, nos outros colegas dele do movimento. Nele mesmo, quando ele parte para agressão, né? Então eu achei que foi um filme bem legal, assim, um filme que ele vai além só do Mandela, né? Eu achei que o filme teve essa inteligência de colocar o Mandela como um fator que estava... Em dados momentos, confesso que eu fiquei um pouco perdido no filme, não entendi direito o que estava acontecendo, né? Mas, assim, colocar o Mandela como um dos fatores que estava ali e como ele lidou com essa situação. Eu achei que foi um filme interessante, né? Porque ele pensa assim, como que as sociedades opressivas, como que elas impactam a nossa vida? Como que elas impactam o nosso psicológico? Não por uma cooptação, como a gente discutiu, por exemplo, na onda, mas assim, como ter resiliência numa sociedade opressiva. Gostei muito. Então, esse filme aí, eu pesquisei bastante essa semana sobre o filme. Uma das coisas é que ele foi criado um filme sobre a autobiografia que o próprio Mandela fez. Então é interessante ele ter relatado a história dele e o filme, né, ser uma construção em cima disso. Então tem a história do Mandela e tem a história do Apartheid. Nós que somos brasileiros, acho que a gente sabe pouco da África do Sul, pouco do Apartheid. Acho que a grande maioria dos brasileiros não conhece nada, sabe pouco, muito pouco. E esse filme acho que é educativo, na minha opinião, ele é um filme que ele explica bem, bom, esse daqui é o Mandela, ó, o percurso dele, né, o percurso do herói, né, mostra desde a infância até ele se tornar presidente da República e mostra o que é o Apartheid, né, então mostra alguns descompassos muito grandes entre o branco e o negro, o branco totalmente poderoso, ele dizia, ele fazia, acontecia e enxovalhava o negro na cara dura, sem medo de ser feliz. E o Estado promove isso, né, então as leis do Apartheid diz onde as pessoas moram, cada raça deve morar de uma determinada forma. Os brancos moram num lugar bonito, limpo, maravilhoso. Os negros que moram lá nos townships, que são as cidades pobres e que ficam no entorno, e eles devem estar ali por perto para poder servir. Então, achei muito educativo. Você achou esse filme educativo? Assim, tipo, se você fosse aplicar em aula para explicar sociedades opressivas, você acha que esse filme serviria? Não, eu acho que tem exemplos melhores. Mas eu acho que... Porque eu confesso que em alguns momentos eu fico um pouco perdido, assim, com o filme. Talvez seja por isso que você falou dessa carência de repertório que a gente tem com relação ao Apartheid, né, África do Sul. Em alguns momentos, por exemplo, eu não entendi exatamente como que eram os avanços, entendeu? Por exemplo, no final ele virou e falou assim para os negros, não lutem, votem. Eu falei, peraí, mas eles podiam votar? Peraí, que momento que eles puderam votar, entendeu? Eu não acompanhei isso. Então, achei que foi um filme que, para mim, pelo menos, eu fiquei um pouco perdido, assim, sabe? Eu acho que com uma explicação devida por trás, eu acho que ele é bem ilustrativo. Mas, assim, eu não senti muito esse didatismo. Eu, pelo menos, fiquei meio perdido, assim. Peraí, mas ele assume a presidência e acaba com o Apartheid? Ou já tinha acabado com o Apartheid antes dele assumir a presidência? E quando os negros começam a se matar? Tem um ataque, né, dos Zulus, acho que é uma outra tribo. Tem um nome que eu fiquei, não, peraí, mas eu era negro contra branco, agora negro contra negro, né? Então, teve umas horas que eu fiquei meio assim. E aí a mulher dele, aí ela entra numa igreja que tem uma cruz, eu falo, peraí, mas ela é pastora? Quer dizer, entendeu? Então o filme, às vezes, ele me deixou um pouco assim, mas eu não sabia direito o que estava acontecendo, confesso. Não, é legal até se dizer isso daí, porque eu acho que eu estou me munindo da África do Sul faz um bom tempo. No ano passado, eu fiz durante alguns meses aula com um rapaz sul-africano, e foi muito interessante, porque ele lida com áudio, com música, então, para mim, eu e ele, a gente estava se comunicando por esse caminho, pelo caminho da música, de produção musical, coisa assim. E aí eu decidi que queria conversar um pouco sobre a África do Sul,
Sul. Tudo bem, a gente começou a conversar e assistir vários vídeos, então eu comecei a me educar o que é a África do Sul, comecei a me educar o que é o apartheid, e comecei a me educar as línguas, as culturas que existem lá. Então eu acho que talvez por isso eu tenha assistido o filme já com bastante subsídio. Eu lembro que na época que eu fiz aula com ele, eu assisti nada, uns 10 vídeos, assim, de YouTube, e eu consegui conversar com ele com um camarada sul-africano, descendente de branco de inglês. Então ele mesmo tinha vivido de uma forma privilegiada, tinha feito uma boarding school, sabe, uma escola de elite lá na África do Sul e tudo mais. E uma das grandes surpresas, que foi uma das últimas aulas que eu fiz com ele, é que ele dá aula para mim, mas ele dá aula para outros brasileiros também, porque ele dá aula pelo iTalk, de inglês, né, e tinha outros alunos brasileiros, né, então ele sabia de Brasil, sabia do problema do Lula, do Bolsonaro, ele sabia algumas coisas, assim, né, que até surpreendia, mas uma grande surpresa foi num bate-papo nosso, ele não sabia onde é o Brasil, ele não sabia onde era o Brasil, e aí eu levei um choque, ele também levou um choque, porque ele não tinha ideia da proporção do Brasil, ele achou que a África do Sul era um país maior que o Brasil, sabe, em tamanho. Aí eu pedi para ele, na hora, enquanto a gente tá fazendo aula, para ele dar uma olhada no mapa da América do Sul para ver se ele achava o Brasil. Aí eu lembro... Ele achou? Não, aí ele ficou muito sem graça, né? Porque para ver se ele achava no mapa da América do Sul. Aí ele achou. E ele, quando ele estava procurando, ele falou assim: então, eu sei que o Brasil é do lado da Colômbia, sabe? Então, é interessante você ver como sem noção, sem ideia do entendimento de uma pessoa como ele, que é uma pessoa educada, que estudou numa escola de elite e que dava aula para brasileiro, quer dizer, ele tinha bastante subsídio, já devia saber um pouco mais, e não conseguiu localizar o mapa do Brasil. Então, por outro lado, eu fico imaginando que nós, brasileiros, também não sabemos nada do país dele, ou quase nada. O que você acha disso? É interessante isso, porque na verdade o que a gente sabe malemar é a história da Europa, né? E um pouco da história americana recente, porque eles se tornaram uma super, né, potência mundial e tudo mais. Mas assim, no geral mesmo, é uma coisa que não faz muito sentido a pessoa saber disso, né? Porque não está, digamos assim, no centro, né? Não está no centro do mundo. Quer dizer, a gente sabe da Europa, porque eles colonizaram o mundo inteiro, tem as grandes navegações, toda a nossa referência estética vem da Europa, né? A arte, literatura, né? É natural, eu não estou achando isso ruim, não, tá? Eu acho que a Europa é um grande continente, e ainda bem que eles produziram coisas maravilhosas para a humanidade, né? Embora não feche os olhos para as barbáries que eles cometeram, né? Mas ainda assim, eu acho natural, sabe? Que o cara não saiba. Tipo, é claro que pra gente é meio chocante, porque a gente é brasileiro e, né, pô, nós somos o maior país da América Latina, São Paulo é mais rico que a Argentina e o Chile, a gente que juntos se bobear, é uma coisa assim, pra gente é meio, nossa, como, né? Mas, na verdade, não, né? Na verdade, o Brasil é um país que, na verdade, ninguém dá mínima pra ele. Eu lembro também que eu estava falando, um amigo meu, uma vez ele tinha feito um intercâmbio, né? E aí uma menina foi perguntar se o Brasil era uma ilha. Sabe, uma ilha exótica, onde tem samba, onde tem animaizinhos na rua. Mas tem muita gente que acha isso. Quando eu fui para Portugal também, uma menina me perguntou: e tem muitos animais na rua? Não um macaco, macaquinhos assim. Eu falei, não, eu só vejo no zoológico. Só quando eu vou ao zoológico eu vejo, né? E a gente fica surpresa, porque, tipo, São Paulo é uma metrópole, tipo, maior do que Portugal inteira, assim, né? E, tipo assim, só a cidade de São Paulo, não nem o estado. São Paulo, Grande São Paulo já é maior que Portugal. Então, às vezes a gente fica nesse susto, mas realmente é que nem uma vez eu estava vendo um filme para falar desse distanciamento, né? Como que a gente acaba projetando muita coisa. Como a gente chega num objeto tão desconhecido, né? E tem um filme do Pelé, que o Seu Jorge é o pai do Pelé. É um filme americano, se eu não me engano. E sabe como o Seu Jorge ensina o Pelé a jogar bola? Com manga do quintal. Com manga. Ele pega uma manga e começa a fazer embaixadinha. E aí o Pelé aprende nesse lugar exótico um jeito diferente de lidar com o peso da bola, com o domínio da bola, porque ele chuta a manga. Daí ele vê, chuta, quando a manga tá meio verde, é bom para embaixadinha. Quando ela tá mais madura, é bom para chutar pro gol, assim, umas coisas assim. E por isso que o Brasil tem uma inovação no futebol, porque ele não tá na Inglaterra. Então, tipo, o nosso ambiente tropical exótico explica. Então, acho que é meio por aí, assim, sabe? Eu acho que esse filme ele tem que se valer, pelo menos eu senti umas coisas meio genéricas. Eu até ficava meio perdido. Tipo assim, a África é guerra civil. E eu nem entendia direito, mas era tipo, lembra de Hotel Ruanda? Lembro mais ou menos, é por aí. Você sente que tem isso, sim? Que às vezes eles se valem de umas generalizações para falar, África é mais ou menos isso, sim. As pessoas começam a se matar do nada, tem guerra tribal, guerra de branco com negro, uma coisa assim meio louca. Você sentiu isso? Eu, sem dúvida, lembrei do Hotel Ruanda, mas eu acho que eu tô mais embasado. Porque essa história de ter
conversado bastante, ter visto esses vídeos e debate com o sul-africano já um ano atrás, quer dizer, esse tipo de coisa já entrou, já cozinhou um pouco aqui dentro de mim. Na época também eu pesquisei um pouco da história deles, então eu acho que para entender um pouco do que acontece na África do Sul, eu vou explicar algumas coisas que eu sei aqui, porque talvez até o ouvinte, né, o espectador, aprenda com isso. Uma das coisas é que, assim, mais ou menos em 1500, 1600, a gente ouvia que Portugal, para fazer os transportes marítimos... Conseguiu chegar na Índia? Ele tinha que chegar na Índia. Um lugar que ele chegava na Índia, ele parava no Cabo da Boa Esperança, que a gente estudou isso daí lá quando estava no primeiro grau, né? Que ele parava num lugar no sul da África lá, e era um entreposto do português. Então, ele parava numa ilha chamada Robben Island. Hoje chama assim, né? Na época só Deus sabe qual é o nome da ilha. E eles paravam lá, e tudo bem, era um posto português. Então, aquele trecho da África, que era um trecho totalmente africano, com negros e com problema deles, com a vida deles, começou a ser um problema dos europeus. Então, o português usou esse entreposto, logo em seguida veio o holandês. O holandês assumiu esse entreposto e assumiu essa região que é a cidade do Cabo, que fica bem na ponta ali da África. Esses holandeses, em 1500 e pouco, 1600 e pouco, eles estavam chegando ali antes da descoberta do Brasil. Então, o holandês que chegou ali também é o holandês que não chegou ontem. Ele chegou em 1500 e pouco. 1600 ele estava ali. E aí, os holandeses se estabeleceram. Então, se estabeleceram os holandeses, se estabeleceram os franceses, que estavam fugindo do calvinismo, porque teve uma galera francesa que estava fugindo da Europa porque eles se tornaram calvinistas. Num país que é altamente católico, eles precisavam fugir dali. Então, vários franceses foram para lá, para a África do Sul. E vários alemães. Então, o que aconteceu? Ficou uma colonização branca num país negro. Só que um país branco falando holandês. Então, a língua principal dos brancos nessa região é um holandês. Então é interessante que esse povo que é francês, com holandês, com o alemão, se estabeleceu ali, em 1600. Como o Brasil começou a se estabelecer a partir de 1600, 1500 e pouco, 1600. E aí, eles, por ter o domínio militar, etc e tal, eles simplesmente foram dominando os povos negros que habitavam lá na região. E lá, os negros não eram um ou dois. Tinha trocentas tribos. E elas não eram amigas entre elas. Elas eram inimigas. E aí chega o camarada externo, esse holandês, e começa a dominar toda a região. E instituiu a língua deles, empurrando goela abaixo. Só que o que acontece? O povo local continuou falando a língua deles e eles meio que fizeram meio termo. Só que nesse meio termo, 93% das terras era dos brancos. E a grande maioria da população ficou com 7% da terra. Agora imagina, uma multidão de pessoas, uma galera colossal em 7% da terra. E 93% dominado pelos brancos. Isso me fez lembrar daquela cena que o Mandela é chamado para conversar, né, com os poderosos, né? Eles viram e falam, olha, é o seguinte, não tem como você ganhar essa guerra. Porque a gente tem a força estatal, a gente tem o exército, a gente tem arma. Aí o Mandela vira e fala, bom, eu tenho 30 milhões de pessoas. Tá, por um lado, realmente, tem a força da dominação, mas por outro, é um mundaréu de gente que não acaba mais. Quer dizer, eles podem até apanhar e morrer muito, mas eles nunca vão baixar a guarda, né? Porque eles sabem que eles podem desgastar o poder até, né, conseguir, né, o que eles querem. Sim e não, né? Porque eu acho que, inclusive, nessa dominação que aconteceu em 1600, o branco que vem com as armas, com poder militar, etc e tal, que nem Operação Torniquete, foi colocando eles nos guetos, nos cantos do país, 7% só dos espaços para eles, e foi dominando militarmente. Então, eles vêm de um processo de subserviência. E aí, conforme vai passando as décadas, os séculos, eles vão ficando meio tapadinhos. Não adianta brigar, a gente não tem poder de fogo. Então, mas o que é louco, né, é que assim, no começo não tinha essa ideia de negro. Para os europeus tinham, mas para eles eram tribos. Então tem uma tribo aqui, tem uma tribo aqui. Não é a ideia dessa união, que foi aquele símbolo que o Mandela fica falando, né? Eu, você, tal, nós somos mas juntos, que é o símbolo do movimento negro. Então talvez seja também esse despertar de uma consciência, de uma universalidade do que é ser negro. E a necessidade de você se juntar contra esse poder. Os europeus conseguiram dominar muito fácil porque não tinha uma articulação. Porque os europeus falaram, olha, é o seguinte, você é belga, eu sou inglês, o outro é alemão, o outro é francês, o outro é holandês, o outro
e tal. Vamos se juntar e repartir esse negócio. As tribos não tinham essa. Meu amigo, você é de uma tribo, eu sou de outra. Cada um se vire contra os europeus, é isso aí, entendeu? Esses caras que estão chegando aí. Quer dizer, como que algumas caravelas que chegaram aqui nas Américas conseguiram dominar todos os indígenas que moravam aqui? Os Como indígenas também não tinham unidade, eles eram um contra o outro, eles nem sabiam o que estava acontecendo. eles não se reconheciam como Uhum. indígenas, eram povos diferentes. Uhum. Então é interessante isso. É interessante talvez a gente pensar que talvez a herança europeia dessa concepção de universalidade é que fez os negros retomarem o poder, Ah, sim, né? porque eu acho que eles ficaram desde 1600 até 1960, 70, que é quando começou o anti-apartheid, quietos, muito subservientes, muito oprimidos. Existiu o opressor que chegou lá e que tinha uma narrativa de racismo mesmo, era tipo hitleriano o negócio ali, era um nazismo. Nós somos Isso. superiores, vocês são outra raça inferior e que está aqui provavelmente para nos servir. Então, cada um na sua raça. Então, o que aconteceu? Eu estava contando a história lá. Os holandeses chegaram, se estabeleceram, trouxeram a língua deles, que foi o holandês, que recebeu influência dessa língua francesa e tudo mais, e recebeu um tanto de influência, porque ao passar das décadas, foi recebendo influência da própria língua africana. Então, criou-se essa nova língua. A língua oficial lá que se fala é Afrikaner, o nome da língua, que é o holandês modificado pela língua africana. Mas é 95% holandês. Então, se um holandês chegar na África do Sul, ele conversa normalmente. É que nem falar um dialeto do português. Mas só que aconteceu o seguinte também, depois de o holandês já estava estabelecido, chegaram os ingleses. Aí os ingleses guerrearam contra o holandês que estava ali e tomaram o poder. Mas tomaram o poder meio que dividindo o poder com os brancos. Então ficou o inglês, o holandês sendo os brancos, mas meio que um de olho no outro. Porque o holandês ainda tinha essa coisa muito de nazista, muito de purista. E o inglês já mais ou menos, estava no Império Inglês. Por isso que também tem um monte de indiano lá, porque como no Império Inglês, o indiano era objetos que podiam ser mudados, né? Então vários indianos foram importados para a África do Sul. Gandhi, né, que a gente viu também. Que a gente assistiu. A história de Gandhi é anterior a isso, é mais ou menos no início de 1905, 1902, por aí. Então ela é antes dessa história do apartheid, porque embora existisse uma segregação colossal ali no país, já desde sempre, a palavra apartheid começou em 1948. É curioso, porque ela acaba a Segunda Guerra Mundial, aí que se estabelece o apartheid. Nos outros países, quando Hitler cai e o nazismo é visto como uma coisa a mais, etc e tal, a tendência natural seria, não, então vai cair também, os negros vão assumir o poder, o nazismo é mau, etc e tal. Na África do Sul, como a dominação era tão grande nos brancos, eles fizeram ao contrário. Eles falaram, não, aqui antes que o negro faça alguma coisa, entrou um partido no poder em 1948 e eles criaram o apartheid, que é uma política do governo de separar em raças o país. Então esse bairro aqui só mora negro, esse bairro aqui só mora indiano e esse bairro aqui só mora branco. Eu lembro que uma vez eu tive aula de antropologia, na faculdade, o professor de antropologia falou uma coisa interessante. Ele falou assim, uma das questões dos europeus, quando eles chegaram nas Américas, nas Índias, na África, era, essas pessoas têm alma? Porque os animais não têm alma. E esses caras que são parecidos conosco, só que são tão primitivos, eles têm alma? A gente tem que ter algum cuidado ético, no modo como a gente trata eles? E aí, aconteceu tudo o que aconteceu. Se eles têm alma, é uma alma inferior, pelo jeito. Não, e é interessante que eles se fecharam de tal forma e eles ficam repetindo na cabeça deles. Então, quando eu debati com esse meu professor de inglês aí da África do Sul, eu peguei um vídeo que eu achei na internet dos Boers. Boers é o nome que a gente usa aqui em português, mas essa palavra em holandês quer dizer os fazendeiros. Então, o que aconteceu? Esses brancos fazendeiros, eles têm um território grande e moram várias famílias desses descendentes de brancos holandeses. Hoje, século 21, eles acordam de manhã e eles fazem um treinamento militar e eles fazem rezas e eles fazem toda uma repetição mental e comportamental de que os brancos são puros, eles precisam lutar pela casa, o direito e a propriedade deles, e os negros são maus. Então, mesmo passando pelo apartheid, pelo Mandela e tudo mais, ainda tem núcleos grandes na África do Sul acordando de manhã cedo e fazendo treino militar com jovens de 14, 16, 18 anos para cuidar da fazenda. E dentro da fazenda não entra negro. E se entrar negro, eles metem bala. E eles são treinados desde a infância como num treinamento de nazismo, alguma coisa
coisa assim. Ah, claro, a raça humana sempre foi uma coisa meio perdida, meio tosca mesmo, né? Não duvido. O maior partido nazista fora da Alemanha foi aqui no Brasil, aqui no Sul. Foi faz acho que uns 10 anos, até em torno disso. Eles prenderam dirigentes de um partido nazista clandestino que tinha todo um plano de tomar o poder, de dar um golpe. Então, assim, e estava no Rio Grande do Sul, né? Que é, aí sim, né, um lugar que tem uma predominância de alemães, holandeses, né? Uma predominância mais branca ali, né? Eu acho que esse tipo de racismo é só uma forma desse tipo de classificação. Uma forma lamentável, horrível, mas é uma forma, sabe, de essa coisa do ser humano de se identificar num grupo e falar: os outros são piores, a gente está no caminho certo, vamos combater essa escória que convive com a gente. Uma coisa interessante, no final do filme, a democracia vence. Começa com ele na tribo, fazendo rituais, tribo africana, só que o que vai fazer a África do Sul ser a África do Sul é uma herança ocidental. É a democracia, é o voto, é a divisão de poderes. Quer dizer, então, não sei, às vezes isso me soa como se fosse assim, me fazendo olha, o Ocidente errou muito, mas nós possibilitamos que eles fizessem uma sociedade massificada, harmônica, que pudesse se comunicar com o resto do mundo, né? Eu acho que ninguém inventa roda, sabe? E o que estava acontecendo na África como um todo era um processo de descolonização. E um processo de descolonização previa o quê? Previa provavelmente a democracia ou previa alguma coisa que já era tribal. Você pega aquela instituição tribal do jeito que ela funcionava e tudo mais e se expandia para todos os países. E eu acho que é difícil isso daí se estabelecer por uma cultura de massa, por uma sociedade de muitas pessoas. Então eu acho que o que acaba acontecendo ninguém inventa roda. Pega os modelos pré-prontos e estabelecem, né? Porque que ideia você imagina que fosse mais orgânica, mais natural? Se estabelecer o sistema tribal, por exemplo, do sistema Zulu ou dos Xhosas na própria África do Sul? Não, mas aí que tá. Eu acho que tipo, é uma impossibilidade daquela região ser uma África democrática como a gente conhece hoje. Pela mentalidade que eles tinham lá, uma mentalidade tribal, provavelmente violenta, provavelmente eles não conseguiriam fazer esse movimento. Parece que assim que esse resultado final foi um movimento de você acolher aquilo que o Ocidente tem a oferecer, mas trazer elementos da cultura africana e aí você adapta para aquele contexto. Assim, sabe? Eu tenho dúvidas se eles teriam capacidade de organizar uma sociedade como essa de um modo pacífico, né? Como a gente conhece, né? Sabe? Então, porque eu acho que eles eleições e tudo mais. uma coisa inédita, que foi essa pacificidade, porque a tendência que é, a gente já falou disso, né, do Paulo Freire, a gente repetiu isso algumas vezes, a questão do oprimido é se tornar o opressor. Uma das divisões que esse filme mostra é que a esposa dele, quando ela foi presa, ela sai da cadeia e ela fala: agora eu era uma criança, mas agora eu tô sabendo das coisas e eu vou mostrar quem sou eu e como eu penso e como as coisas vão se dar. Aí o que acontece? Ela queria guerra, ela queria sangue. O oprimido queria se tornar o opressor. Ela foi oprimida, a sociedade que ela olha dela, dos negros, foi oprimida há séculos. Agora nós vamos queimar e matar todos esses brancos. Inclusive na vida real. E os negros que colaboram. E os negros que colaboram com o branco, nós vamos matar tudo. Toda essa sujeira que tem na nossa sociedade, nós vamos limpar agora. Mas nós não vamos limpar fazendo acordos ou tentando compreender, nada de nada. O oprimido quer se tornar o opressor. Então agora nós vamos fazer o que eles falam no filme, do necklacing. Necklacing, eu até pesquisei, não é exatamente o que fez que a gente viu na Tropa de Elite, de colocar a pessoa com um monte de pneu, tocar fogo e jogar a pessoa ribanceira abaixo. O necklacing é uma prática que eles usaram muitas vezes na África do Sul, que é embebedar um pneu só e enfiar no pescoço da pessoa e tacar fogo no pneu. Aí a pessoa morria queimada, sufocada. Mas era uma prática que, inclusive, a Vini, na vida real, não mostra isso no filme, mas na vida real, ela falou em comício público que era isso que era para fazer. Então, aí eu acho que aí a gente volta àquela coisa da resiliência, né, diante dessa opressão. Quer dizer, o Mandela foi um cara que ele achou um diálogo que ele falou: olha, africano todos somos, precisamos de um meio termo, precisamos respeitar os brancos e sermos respeitados. É o que qualquer país, né, de um Estado democrático de direito é assim. A esposa dele falou: não, peraí, eles prenderam meu marido, eles me prenderam, deixaram minhas filhas sozinhas, me torturaram. Não tem negociação. Então é interessante que o Mandela, ele consegue achar num meio termo, numa paz
Sim, um caminho. Ela acha no ódio. Quer dizer, então como que eu vou seguir? Isso é uma estratégia psicologicamente que eu tô falando, né? Psicologicamente, como que eu vou seguir isso? Como que eu vou seguir minha vida? Retrucando. Eu não vou Porque daí, perdoar, porque o que né? acontece no Hotel Ruanda, que a gente já falou como isso, o que que é? O oprimido fala agora não, eu vou te matar. Porque imagina se Mandela sai, porque você viu quando ele vai dar primeiro discurso público lá, que ele traz uma cartinha que as pessoas falam, não fala de paz, nos dê armas, nos dê o povo, uma grande maioria, uma grande galera ali, queria guerra mesmo. Vamos matar essa galera. E ele conseguiu, com uma inteligência emocional enorme, por isso que ele é considerado um grande líder, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Porque ele conseguiu sair de 27 anos de prisão, mais a tortura da família dele, e mais todo o problema que ele viveu antes e depois, e conseguir para uma televisão e falar, não, guerra não, guerra não. Matar o outro na facada, ou matar o outro tocando pneu no pescoço e tocando fogo, não. Nós vamos fazer, vamos ter paz e espere nas suas casas em paz e vamos tentar por meio de uma eleição. Quando Mandela é libertado, eles conseguem fazer uma mudança na legislação e diz, pelo menos no papel, que os brancos são iguais aos negros, que é já uma revolução total na forma de raciocínio e na forma de se portar. Só que isso daí só aconteceu no papel. No dia a dia, na prática, continuou existindo banheiro para branco, banheiro para negro, a escola de branco, a escola de negro, a calçada de branco, a calçada de negro. Quando Mandela pediu para o pessoal esperar, o pessoal esperou. E depois de 4 anos, na eleição, ele foi eleito presidente e ele entrou no poder. Aí que ele começou a articular e mexer na estrutura de poder. Porque até então ninguém queria mudar nada. Mas graças à fala dele, não foi um quebra-quebra desgraçado. Se ele tivesse ido para essa televisão, ele que era grande mártir, ícone da situação, imagina se ele fosse para a televisão e falava assim, galera, mata todos os brancos. Mata tudo. O branco que aparecer na tua frente, você mata. Ele não ia resolver a situação, ia ficar naquele mais do mesmo, né? É interessante isso, né? Porque eu acho que também, quando ele toma a decisão de... Porque o filme ele constrói de um modo, eu entendi que quem começa a violência foi o Mandela, né? Quando ele chega naquele grupo e fala, ó, não dá mais para ter paz. A gente tentou na paz e não deu. Então a gente vai começar a fazer ato terrorista, explodir bomba e tudo mais. Aí parece que, pelo menos a impressão que dá no filme, é que ele deu esse peteleco. Aí a bola chegou num tamanho, a bola de neve, que ele teve que frear. Ele teve que falar, não, calma, eu errei. O caminho não é violência. Isso não é certo. Isso não para nada. Porque, é claro, o cara que tá no poder vai falar, meu, se eu ceder, os caras vão me matar. Então desce bala nos caras também, né? Vamos ver quem fica em pé no final, né? Então eu acho que é interessante que o filme ele coloca isso. Ele iniciou e ele fecha o movimento. Ele é o cara que amarra no final e fala, não, vamos resolver pelo voto, que vai dar certo. E deu, né? Pelo que o filme deixa entender. Mas do jeito que você falou também, eu vejo o que você está dizendo, mas eu não concordo exatamente assim, porque eu não acho que ele entendeu que, eu errei lá atrás. Uhum. Se não começasse por um processo de oposição, de insurgência, de queima-queima, quebra-quebra, o outro não dialogaria com ele. O branco só foi buscar ele lá para conversa dentro da prisão e negociar a saída dele, etc e tal, porque a coisa estava ficando impossível para eles, para os brancos. Não é que o Mandela, eu errei, não. Aquilo lá foi necessário. Se não tivesse insurgência, briga, queima-queima, quebra-quebra, o outro não vem para o diálogo. Eles começaram a ficar, eles como sendo uma porcentagem pequena da população, eles são detentores dos poderes, mas eles são uma porcentagem pequena da população. Eles começaram a se sentir estrangulados dentro da própria sociedade. Então agora vamos lá chamar o cara, né, que é o líder deles, e vamos tentar negociar. Aí o interessante é que na negociação ele soube negociar e ele soube ter essa inteligência emocional. Isso daí é uma espécie de inteligência emocional. De não vamos quebrar tudo, não vamos mandar os negros simplesmente agora pegar e fuzilar vocês. Mesmo porque talvez não dê certo. Vocês são detentores das armas e do sistema militar e tudo mais. Né? Os negros correm atrás de vocês, você joga bazuca em cima deles, joga metralhadora automática neles. Vai morrer muito negro, vai morrer branco, mas vai morrer muito negro. Então não é esse o caminho. E outra coisa que eu acho que é curiosa é que assim, os outros negros queriam que saísse pro quebra-quebra. E ele diz, não, nós somos os líderes, nós precisamos ser os líderes. Nós precisamos dizer para o povo o que eles têm de fazer. E o que eles têm de fazer é esperar
superar e a gente passar por um sistema democrático. Você acha que o método do Gandhi nunca funcionaria na África do Sul? Por apartheid? Eu acho que o Gandhi esteve lá e fez aquele movimento, né? Deu uma chacoalhada no coqueiro. Mas ela deu uma chacoalhada no coqueiro antes do apartheid. O apartheid, você tem de ver, é tipo um nazismo que se estabeleceu no poder. E quando o nazismo estava no poder, é ilustrado no filme com aquela mulher que vai a juízo contra a negra, que ela diz que a negra roubou as roupas dela. Você vê que a branca, ela fala assim, não, eu não vou falar com ela, eu não vou nem endereçar ela. Eu não posso ser interpelado por um negro. A pessoa está num local de superioridade moral e total que eu não dou a mão para o negro, eu não respondo a um negro. Então, eu acho que o único jeito de fazer algum movimento ali nesse grau de enlace foi por meio de quebra-quebra mesmo. Não teria outro tipo de diálogo possível ali. A violência teve seu papel. A violência teve seu papel, e eu acho que foi uma violência no momento certo e uma tentativa de acordo no momento certo. E aí poupou a vida de muita gente, que nessa história aí, se tivesse outro líder, outro tipo de coisa, se a própria Winnie tivesse sido a líder, ela tinha mandado matar todo mundo, e na hora que ela mandasse matar todo mundo, os brancos, que eram os detentores das armas, eles iam atirar primeiro. E eles tinham armas, eles iam matar muito mais. Não ia acabar nunca, né? Esse confronto, ia ser um sangue, ia ser sangue de cachoeira, e aí eles transitaram para isso daí, né? Agora imagina se você é um branco racista, que você acha que você é Deus e o outro é lixo. Você não pode dar a mão para a pessoa, você não pode entrar no mesmo espaço com essa pessoa. De repente você tem que aceitar que a pessoa é teu presidente da república. Imagina você entrar numa sala que todo mundo é branco e todo mundo... Agora você é que manda. Olha também o choque de paradigma que é isso daí. Como isso muda, né? Não só, como você falou, no papel, mas de um modo mais cultural, comportamental, naquela sociedade, né? Agora o negro governa a África do Sul. Interessante isso. Não, e a cena emblemática de agora que ele é presidente, todos aqueles guardas que chamavam ele de kafir, né? Kafir eu andei pesquisei na internet, kafir vem do árabe, é uma coisa assim, tipo, você não é religioso, você não vale nada. Mas assim, se tornou um termo muito pejorativo, tipo, você é um lixo, sai da frente, kafir. E de repente ele entrar como presidente e um branco correndo, amarrando o laço do sapato dele, pro branco também é uma paulada na cara isso daí. Imagina Hitler dentro do nazismo dele tendo que servir o judeu. É uma inversão desse tipo. É uma mudança simbólica muito importante. Você pegar esse cara que era o terrorista e de repente você colocar ele para governar o país. E é interessante, né? Tem uma hora que o cara vira e fala assim para ele, o Mandela, né? Um dos brancos lá que estão negociando com ele, fala, mas não tem como falar com os negros. Sabe, eles não vão entender, eles vão dele falar, pô, mas eu sou negro. Ele fala, não, mas você é um negro diferente. Né? E aí mostrar que não, né? Que na verdade ele é um negro comum, ele é só um cara que acredita na paz, entendeu? E na unificação da África. Então eu acho que é importante esse simbolismo, né, na nossa sociedade. Né? Eu não acho que ele é um negro comum, eu acho que ele conseguiu... Então, claro, ele é uma pessoa extraordinária. Muito, muito. Ele representa olha, eu sou negro e tal, e tô aqui, fui um bom presidente, sabe, governei bem, entendeu? Mas sim, como pessoa, eu concordo, ele é extraordinário. Né? Se dependesse dos outros, né, ia ter fogo no pneu na cabeça. Não, até hoje estava queimando lá. Agora, o que eu acho interessante também, o que eu conversei com esse rapaz sul-africano bastante, depois que o negro entrou no poder, o primeiro mandato foi do Mandela. Ele ficou acho que 5 anos ou 4 anos, foram 5 anos. Depois foi sucedido sempre por negro, porque a grande população é negra. Então o negro não vai votar nunca mais no branco, eles vão votar no negro. Então perpetua atualmente o negro. Então até hoje o presidente da República da África do Sul é negro. Só que você tem de ver que com esses várias tribos que existiam ali, dentre os próprios negros existem muita diferença. E outra coisa, quem nunca teve poder, a hora que aparece poder, o que acontece? Vira uma criança numa loja de doce, dá um desvario, dá uma loucura. Então o que está acontecendo nos últimos anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, é que depois de Mandela, os outros negros que continuam no poder e colocando suas famílias e colocando seus primos, vizinhos e seus interesses mesmo alocados no sistema de poder, o branco está ficando cada vez mais acuado, com pouco espaço e muita corrupção, porque a oportunidade de quem nunca teve dinheiro de pegar dinheiro é aquela gula, aquela coisa absurda. Então, o que acontece? O sistema democrático não é tão democrático assim, e agora o equilíbrio de poder virou de lado e o outro está desvairado lá. Eu acho interessante isso. Eu ia te perguntar sobre essa continuidade, né? Porque eu acho que uma vez você tinha comentado comigo, não sei se você comentou, que parece que agora estava rolando tipo, quase que um apartheid ao contrário, assim. Os negros é que queriam jogar os brancos
de escanteio. Daí a dominação, de fato, começa a retornar aquela primeira coisa, né? O oprimido querendo se tornar o opressor. Aos poucos, quando você vai ver, você fala, peraí, mas tem brancos na África do Sul. Por que nenhum mais presidente branco foi eleito? Quer dizer, se todos eles são hiper-racistas e do mal, por que aquele cara que sucedeu o Mandela foi um cara que promoveu mudanças importantes e era um branco? Entendeu? Então é interessante pensar isso. E o pêndulo mudando de lado, estava de um lado, agora simplesmente foi para o outro e agora não quer voltar? Travou? É aquela coisa, o grupo que se reconhece no poder, se reconhece o que é a identidade dele, agora o outro a gente bate, o outro a gente oprime. O professor aí, ele falou que a família dele está há alguns anos, eles vivem bem ainda, eles vivem em boas condições, pelo que eu entendi. Mas eles pensam em ir para outros países, já que eles são de cultura inglesa, falam inglês, etc e tal, eles pensam muito que tal ir para a Austrália, que tal ir para Nova Zelândia, sabe? Então fica passando no fundo da mente deles a possibilidade de se apertar demais o torniquete aqui, eu tenho que espirrar daqui. E é ruim, porque eles também não chegaram ontem, eles são da terra, eles estão lá há séculos, é o país deles, mas de repente... É a cultura deles, né? Eu acho que entender assim, o poder é uma visão mais madura, né? Do que entender de modo maniqueísta. Né? Eu acho que essa é uma das virtudes do filme, né? Ele entende falando, olha, o outro lado, o lado oprimido, também quer vir acabar com tudo, né? Eles não ficam só apanhando, né? Eles querem, na verdade, a vingança, né? A inversão, o pêndulo, trazer o pêndulo do poder para si. Bom, vamos para as notas, Francisco? Então vamos lá, o que você achou do roteiro desse filme? Gostei do roteiro, mas eu fiquei meio confuso com algumas coisas. Eu dou nota 7. Porque também no começo, a primeira meia hora, ele casando com a primeira esposa, achei meio arrastado. Sabe, eu entrei no filme depois de meia hora, assim, consegui entrar mesmo na trama. Então eu dou nota 7. Eu também dou pro roteiro, eu dou nota 7. Porque primeiro é um filme linear, não é aqueles filmes que faz grandes acrobacias. E dentro da linearidade dele, a primeira meia hora é dose. Né? É duro de aguentar. Depois o filme entra no ritmo e vai, né? E explica. Eu acho que o filme é altamente didático. Eu acho que, embora seja confuso para quem não tem os outros elementos, ele é o filme que melhor explica quem é Mandela e quem que é o apartheid. Eu não vi nenhum outro filme explicando melhor, na minha opinião. Eu, se fosse professor, eu certamente, se fosse explicar apartheid e Mandela, eu usaria esse filme. Então, dou 7 no roteiro. O que você achou? Que ele fala de sociedades opressivas? Fala e fala de um modo muito interessante. Sem ser maniqueísta, ele fala da resiliência. Então, acho que ele fala... Ele tem mérito aí. Ele não é só fala da opressão, ele fala do impacto da opressão do sujeito. Então eu dou nota 9. Não, porque a gente tem falado de filmes que falam de opressão. Esse daqui pega uma história real, não é uma ficção. Não é que nem o V de Vingança ou Hunger Games, que é uma ficção. Esse filme é real. Quando é real, acho que tem mais peso, não tem? Sim, tem mais peso. Eu concordo com você. Eu acho que assim a gente tem que lidar com alguns eventos em cadeia e tentar fazer uma ligação coesa entre eles, né? Enquanto que a ficção pura, ela pode cair numa coisa meio devaneio, assim, meio sem sentido. Tipo um V de Vingança. Eu acho que esse filme, pra mim, ele é muito instrutivo. E eu acho que ele fala totalmente de opressão. Eu dou, na verdade, 9,5 para esse filme, de sociedades opressivas. E qual que é o último item? Se ele te fez pensar? Ele me fez pensar, sim. Inclusive, eu tô pensando até agora. Te fez pensar? Fez. Foi sim. Foi um filme legal. Eu dou nota 7 para isso. Já me fez pensar. Mas é aquela coisa, às vezes eu não sei se sou eu que estou extraindo mais suco do que tem na fruta, né? Então eu dou 7. Mas eu achei o filme legal. Dá para gerar uns debates interessantes. Não, eu dou nota 9. Me fez pensar bastante e eu tô agora num processo novo. Eu me faço várias perguntas sobre o filme antes de vir debater com você, para ver se eu consigo expressar o que eu estou entendendo sobre o filme. Então, eu vi que tinha bastante coisa no filme que eu não tinha entendido. Esse filme ele não é fácil de entender também, principalmente essa primeira meia hora, 40 minutos, ele cansa. Então, depois que eu revi o filme, eu falei, nossa, esse filme entrega bastante coisa, porque são 2 horas e 20 também de filme, é muito filme, né? E mesmo assim você fica com aquela sensação, peraí, entendi ainda, não podia explicar mais. Aí ia ser mais pesado ainda, né? Eu senti isso. Em alguns momentos faltou, assim, sabe? Um didatismo maior. Não, eu quero atacar muitas frentes, né? Ele conta a história inteira de Nelson Mandela, desde criança até se tornar presidente, e ele fala sobre o apartheid, tentando dar exemplos e tudo mais. É muita coisa para um... Sim, para um filme. Então é isso. Você que está aí do outro lado, espero que vocês tenham gostado do nosso debate. E também diz pra gente o que vocês acharam. E não se esqueça, curta o vídeo, compartilhe o vídeo com amigos nas redes e comente aí, né, pra gente saber, como o Henrique já falou, o que vocês acham. E seguir a gente nas outras redes, né? TikTok, YouTube e Instagram. Isso aí, pessoal. Até mais. Valeu, até mais.